Olá galera, eu me chamo Alan Nunes e hoje eu vou estar mostrando a vocês como escrever em arquivos através do Portugal. Primeiramente, nós vamos ter que incluir a biblioteca Arquivos. Então, eu venho aqui no meu Inclua, Biblioteca Arquivos. Eu estou aqui incluindo a minha biblioteca antes da função início. Por quê? Porque toda a biblioteca tem que ser inserida antes da função início. Feito isso, eu vou dar um apelido para a minha biblioteca arquivos. Ou seja, em vez de toda hora eu ter que botar a palavra arquivos, eu vou apenas pôr a palavra A. E ao pôr a letra A, ela vai me referenciar a palavra arquivos. Simples. Para escrever em arquivos em Portugal é bem simples. Primeiramente, eu vou criar uma variável do tipo inteiro. E o que essa variável vai ter? Vou pôr o nome dela como arquivo. E no momento ela não vai ter nada. Essa variável inteiro arquivo, ela vai servir para guardar o endereço do arquivo que nós vamos utilizar nessa aula. Então aqui, na minha linha 9, eu vou armazenar nela o endereço do meu arquivo. Como é feito isso? Nós vamos escrever no arquivo. Então, nós vamos usar a palavra a letra A, quer dizer, ponto. Quando eu faço isso, o meu Portugal já me dá algumas opções do que pode ser feito. Eu posso acrescentar, veja esse primeiro nome azul aqui, acrescentar, escrita, leitura. Mas, primeiramente, antes disso, eu quero abrir o arquivo. Por quê? Quando eu abro o arquivo, eu posso fazer as demais coisas. Então, aqui na minha quarta opção tem abrir arquivo. Olha o que ele diz aqui ao lado. Abre um arquivo para leitura ou escrita. No modo leitura, caso o arquivo informado não exista, será gerado um erro. No modo escrita, caso o arquivo informado não exista, ele tentará ser criado. Ou seja, quando você abre um arquivo no modo leitura e o arquivo não existe, ele vai dar um erro. Quando você tenta abrir um arquivo no modo escrita e ele não existe, ele vai tentar criar o arquivo. Vamos lá. Então eu vou aqui escolher essa função, que é abrir arquivo. Dá um enter. Quando eu faço isso, ele me dá dois parâmetros. O primeiro é o caminho do arquivo. O segundo é o modo de acesso. Vamos lá. Sempre quando eu salvo os meus programas, eles ficam salvos na pasta Portugal Studio. Vou abrir ela aqui, Portugal Studio. Aqui fica salvo todos os meus programas criados. Eu vou pôr o caminho do arquivo. Como eu vou estar utilizando a pasta Portugal Studio, eu vou pôr ponto barra, ou seja, ele vai procurar um arquivo que venha estar na pasta Portugal Studio. E eu vou dar um nome para o meu arquivo. Vou criar aqui teste.txt. Ele vai procurar na minha pasta Portugal Studio o seguinte arquivo, teste.txt. Se vocês observarem bem, aqui nessa pasta não tem nenhum arquivo com o nome teste.txt. Então o que vai ser feito? Como não tem nenhum arquivo com o nome teste.txt nessa pasta, ele vai criar um arquivo com esse nome. No meu segundo parâmetro, ele pede o modo de acesso. Eu quero escrever no arquivo. Então, eu coloco a modo, calma aí, a modo escrito, exatamente. Tudo maiúsculo. Modo, underline, escrita. Pronto. Porque eu vou escrever no arquivo. Vamos lá. Eu vou aqui só rodar essa linha de código que eu fiz para vocês verem o que vai ser feito, ou seja, qual o resultado disso. Vou executar. Não deu nenhum erro, não apareceu nada aqui. Eu vou lá na minha página Portugal e apareceu aqui, teste. Ou seja, ele criou o arquivo teste. Agora eu vou escrever no arquivo. Eu acessei meu arquivo através do teste, através desse comando aqui, barra.teste
teste.txt e eu acessei ele no modo escrita. Agora eu vou escrever algo nele. Eu coloco a ponto. Deixa eu botar aqui, você vê as opções. Tem a ponto escrever linha. Ou seja, eu vou escrever uma linha nesse arquivo. Ele pede aqui, o que vai ser escrito na linha. Como é um texto, tem que ser aspas dupla. Vou pôr aqui, testando arquivo. E o endereço do arquivo. Vocês lembram que no início da aula eu falei que a variável arquivo iria guardar o endereço do arquivo? Então é isso que vai acontecer. Essa variável aqui, arquivo, está guardando o endereço do teste. Então eu vou botar aqui apenas a palavra arquivo, ou seja, a variável arquivo. Então aqui, quando eu coloco a ponto escrever underline linha, é uma função do qual ela escreve a linha no meu arquivo. Primeiramente, ele pede o texto que vai ser escrito no meu arquivo. E logo após, ele pede qual arquivo. E aqui eu estou passando o endereço do meu arquivo. Até aí, belezinha? Vamos lá. Vou executar para vocês verem o que vai ser feito. Mas antes de executar, eu vou abrir aqui meu arquivo teste. Para vocês verem, ele está vazio, sem nada, em branco. Vamos lá. E eu vou agora aqui executar o meu código. Executou, não apareceu nada, programa finalizado. Eu vou aqui agora abrir meu arquivo teste, vou dar uma atualizada aqui na minha pasta. Atualizar, vamos lá, teste. Prontinho, testando arquivo. Ou seja, essa simples linha escreveu um arquivo, ou seja, escreveu um texto no meu arquivo. Essa é a forma de escrever um texto em um arquivo. Mas antes de finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês que é necessário fechar o arquivo. Então, toda vez que você abrir um arquivo, seja para modo escrita, para modo leitura, você tem que fechar. Como é feito isso? Você põe um A novamente, ponto, é fechar? Então é só botar fechar, meu amigo. Fechar arquivo. Aqui ele pede o endereço do arquivo. Onde está guardado o endereço do arquivo? Na variável arquivo, entendeu? Eu vou pôr aqui, arquivo. Quando eu faço isso, ele fecha o arquivo. Talvez a variável arquivo seja confusa. Eu vou estar dando uma alterada nessa variável para pôr arquivo endereço. Que é melhor vocês compreenderem. Arquivo underline endereço. Que aí vocês conseguem visualizar que a variável arquivo endereço está guardando o endereço do arquivo. Aqui, no A escrever linha, ele pede o texto que você quer escrever no arquivo e logo após o endereço do arquivo. Então vem aqui de novo arquivo.endereço. No fechar arquivo, ele pede o A, que é a biblioteca arquivo, fechar arquivo, que é a função, e ele pede o parâmetro, que é arquivo. Eu boto A.endereço. E prontinho. Meu programa está executado, vai rodar tranquilamente e é apenas isso. Qualquer dúvida, só falar com o Roberto. Tamo junto aí, galera. Tchau.